Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma edição do programa Outubro, aqui nos canais de Opera Mundi. Eu sou Fernanda Forgerini, editora do site. Muito obrigada pela sua audiência, que bom ter você aqui com a gente nessa quinta-feira. Hoje vamos falar sobre a visita de Vladimir Putin, o presidente da Rússia, na Coreia do Norte e no Vietnã. Entender um pouco dessa porquê dessas visitas e se aí se forma mais uma aliança, fortalecer essa aliança contra os Estados Unidos e o Ocidente. Muito bem, então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez essas importantes viagens oficiais nessa semana à Coreia do Norte e ao Vietnã. E em ambas as visitas, o Putin selou tratados e acordos em alguns setores, mas a área da defesa e segurança foi a mais destacada. Isso porque, seja na Coreia do Norte com Kim Jong-un ou no Vietnã, ao lado de seu homólogo Tolan, o líder russo chamou para si uma liderança com aliados que desafiam aí as potências ocidentais. Será isso mesmo essa nova face de Putin, um líder com alianças contra o Ocidente e os Estados Unidos? Para debatermos o assunto, hoje em outubro recebemos o professor Reginaldo Nasser, professor livre docente na área de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação Santiago Dantas, coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. O professor Nasser também desenvolve pesquisa na área da política internacional, com ênfase em conflitos internacionais, Oriente Médio e política externa dos Estados Unidos, colonialismo e imperialismo. Também está com a gente Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Para fechar o trio dessa quinta, Vanessa Martina, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americano PROLAN da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Muito boa noite a vocês três, que prazer estar aqui nessa quinta, muito bom. Eu já passo a nossa primeira pergunta, colocando justamente esse ponto. Como avaliar essas alianças de Putin? O presidente russo se coloca como um líder anti-ocidental? Para começar o debate, eu chamo você, professor Reginaldo Nasser. Boa noite, Ana, boa noite, Vanessa, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Olha, em primeiro lugar, eu não sou muito de me apegar a termos, mas eu implico um pouco essa questão anti-ocidental. Eu diria que ela é anti as potências ocidentais, né? Os países, os aliados que estão em torno da política norte-americana, que é isso que existe. Os Estados Unidos dá uma direção, né, na ação internacional, na estratégia internacional, e os aliados europeus o seguem. Fora isso, o outro Ocidente não segue, não. E é o outro Ocidente, vamos dizer assim, que tem, não coincidentemente, um passado colonial. Então, Putin, de forma muito inteligente, passou a usar isso, né, essa ideia do imperialismo e do colonialismo. Ele falou sobre isso, né? Então, ele tem cotejado, sim, vários países, e seja não só na Ásia, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, África e América Latina. Então, eles têm demonstrado que, após a guerra da Ucrânia, a Rússia passou a ter uma assertividade maior no sentido global, até porque precisa sobreviver, precisa se colocar como potência, né? Isso ele fez de forma muito clara nessa visita, dizendo, entre outras coisas, que são países, Coreia e Rússia, por motivos diferentes, mas acabam se juntando, que estão naquele rol de sanções, né? Então, se a gente olhar essa história das sanções, é muito interessante, porque há mais de 10 anos tem se intensificado essa política norte-americana dos europeus em sancionar países, né? Virou moda esse negócio, né? E isso acaba impactando muito mais a sociedade do que o governo. E no caso da Rússia, como já tem mostrado, embora tenha impactado a economia, a Rússia está indo bem economicamente. Quer dizer, todos os países sobrevivem, o Irã e todos os outros. Então, eu acredito que sim. Não é casual que, como você disse, essa visita à Coreia, visita ao Vietnã, fazendo acordos, na mesma semana em que foi um porta-aviões russo
para o Mar do Caribe, passou por Cuba, com poder nuclear. Né? A Rússia também está desenvolvendo uma relação muito próxima com o Bangladesh. Enfim, a Rússia tem se mostrado, principalmente depois da guerra na guerra com a Ucrânia, uma assertividade global. Então, nesse sentido, a minha resposta é sim. Os Estados Unidos, a Rússia tem se colocado frontalmente contrário a esse sistema de aliança em torno dos Estados Unidos. Obrigada, professor Reginaldo. Vanessa, boa noite. Oi, gente, muito boa noite. Boa noite, professor Reginaldo Nasser. Boa noite, Ana Prestes, Fernanda, José, que está aqui nos bastidores. Audiência maravilhosa, galera dos comentários sempre aí muito ativos. Boa noite a todos, todas, todos. Bom, totalmente de acordo aqui com as observações do professor Reginaldo Nasser, né? A Rússia, eu acho que é um pouco a mais dizer que ela está liderando, né? A Rússia é a grande liderança desse movimento. Mas é, com certeza, um ator importantíssimo nessa, digamos que na construção de uma nova ordem mundial. No Vietnã, foi justamente isso que foi colocado, né? Após aí as conversas entre os dois líderes, foi colocado que eles estão avançando na construção de uma nova ordem multipolar, com essas palavras. Isso é muito relevante. O Vietnã, ao contrário da Coreia do Norte, não é um país isolado, é um país que tem relações com os Estados Unidos, inclusive. Está crescendo vertiginosamente, então é um player também, né, no cenário global. E essa visita, assim, mexeu realmente com o tabuleiro geopolítico. As declarações, eu achei muito lindo que o Putin foi recebido assim entusiasmaticamente, assim, né, pelo líder do Partido Comunista do Vietnã. Os dois, assim, muito felizes, saudando o Putin. Isso também é significativo, né? Seguramente eles têm mais entusiasmo em saudar o Putin do que saudar o Biden. Do mesmo modo, com a Coreia do Norte, o Putin disse, literalmente, tá? A fala dele, traduzida aí do meu jeito. Hoje lutamos juntos contra a hegemonia e práticas neocoloniais dos Estados Unidos e seus satélites, nos opondo às tentativas de impor modelos de desenvolvimento em valores que são estranhos para nós. Falando isso em território norte-coreano, onde os Estados Unidos atuam e, enfim, toda uma lógica de sanções foram construídas, porque a Coreia do Norte tem um regime diferenciado, diferente do capitalismo ocidental, do capitalismo que os Estados Unidos impõem a todos os países. E o Kim Jong-un, por sua parte, disse o seguinte: não tenho nenhuma dúvida de que esse acordo, né, se converterá em uma força impulsionadora que vai acelerar a criação de um mundo multipolar. Então, assim, mundo multipolar, presente nos dois encontros, nos dois países, e parece que é exatamente isso que o Putin está construindo, porque além de questão política, é além de um convite para a entrada no BRICS, depois a gente fala mais, mas ele também discutiu a questão óbvia de segurança, armamento, munições, etc., mas discutiu também a questão de alternativa ao dólar, né? Então, quer criar com a Coreia do Norte um sistema de trocas mútuas, de trocas comerciais, por fora das sanções. E isso é muito importante. Depois a gente volta. Obrigada, Van. Ana, boa noite. A gente fecha a primeira rodada com você. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vanessa, Reginaldo. Professor Reginaldo, estava com saudade de compartilhar aqui bancada com o professor Reginaldo e minhas companheiras de Rodamundo. Agradecer até que a Gleice, que nos saudou aqui, as rodamundistas. Estamos aqui, faltando só uma Mandinha aqui hoje. Obrigada, gente, pelo carinho de sempre e pelos debates também, que a gente sempre faz aqui com o chat. O Putin é a personificação do anti-OTAN, eu diria. Mas acho que seria mais preciso dizer anti-OTAN do que anti-Ocidente, digamos assim.
A OTAN está concentrada em derrotar o Putin, né? E, aliás, virou até uma forma, né, da OTAN se legitimar, né? Ela está buscando a sua legitimação exatamente nesse enfrentamento. Por isso, eles não largam mão de uma guerra que está sacrificando muito um povo, inclusive o povo que eles dizem que estão defendendo, o povo ucraniano. Né? Eles falam que são os defensores da Ucrânia, do povo ucraniano, mas eles estão trazendo um sofrimento para esse povo ao sustentar uma guerra que vai ficando insustentável e é cada vez mais evidente que ela alimenta uma indústria bélica. Vocês viram hoje a declaração do John Kirby, né, lá do Conselho de Segurança Nacional, Conselho de Segurança dos Estados Unidos, falando que agora prioridade, todas as armas vão para a Ucrânia. Depois até se a gente tiver a oportunidade de ouvir um pouco o professor Reginaldo sobre isso, deram uma má resposta lá para o Biden não, para o Netanyahu, aquele vídeo do Netanyahu que ele vai cobrar essa semana do Biden o envio de armas, ou seja, tentando fazer dessa guerra lá na Ucrânia uma sustentação e desviar um pouco o foco aí, inclusive agora nesse momento, da questão da Palestina, que tem sido muito impopular para o Biden internamente, né? O Genocide Biden, como ele tem sido chamado por muitos. Então, o Putin, ele é hoje essa figura e essas alianças são um retrato disso. Se você pegar tanto as declarações no Vietnã como as declarações lá na Coreia do Norte, tem centralidade a algo que eles chamam de nova arquitetura de segurança global. E você vai percebendo que essas palavras elas estão, de certa forma, também no repertório, na retórica chinesa, e mesmo a brasileira, quando o presidente Lula fala da nova arquitetura de uma nova governança global, tudo isso tentando contrapor justamente essas potências ocidentais que hoje se organizam na OTAN e estão fazendo dessa guerra um alto motivo assim, de existência, de continuidade de existência, para conseguir, de alguma forma, mesmo que esteja sendo bastante difícil, manter a hegemonia dos Estados Unidos. Perfeito, Ana, obrigada. Em relação ainda a esse tema, por outro lado, esse pacto de defesa entre Rússia e Coreia do Norte, que prevê, segundo Vladimir Putin, a assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes, preocupou aí o que a gente fala do Ocidente. Esse temor se refere somente a uma possível ajuda norte-coreana na guerra da Ucrânia, ou, na avaliação de vocês, há algo mais que de fato faça sentido tal preocupação? Aqui eu volto com você, Ivan. Não, assim, é bem preocupante mesmo para o Ocidente. Se eu fosse o Stoltenberg, eu estaria de cabelo em pé. E ele tá, então não precisa ser ele, né? O que acontece? Tem essa cara óbvia que a gente está vendo, né? A cooperação, a possibilidade de a República Popular da Coreia do Norte enviar soldados para a guerra da Ucrânia, que é um exército muito bem treinado, um exército muito grande. Isso, enfim, tem a capacidade, né, tem como potencialidade acabar completamente com a guerra, assim. Mas isso só vai acontecer caso, segundo assim as informações que eu consegui checar, só acontece, segundo declarações da própria imprensa russa, dos próprios representantes, em caso de uma ação francesa, por exemplo, envio direto de tropas da OTAN. Mas o que interessa aí para as lideranças da OTAN é que nas duas últimas cúpulas, eu acho que a de 2024 ainda não aconteceu, é mais no final do ano, mas nas duas últimas cúpulas, a OTAN definiu que os maiores inimigos dela são Putin e o terrorismo. Putin e o terrorismo são os dois grandes inimigos. E aí, eles organizaram, né, fizeram uma grande aliança estratégica com Japão, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Esses 4 países que são AP4, que é
Ásia-Pacific Forum, enfim, AP4. Esses países, então, eles são o apoio da OTAN na Ásia-Pacífico para sustentar essa política ocidental. O maior, digamos que o maior rival, o maior opositor a isso é a China. Era a China naquele momento. Com essa, digamos que essa gira, essa turnê aí do Putin agora, isso muda. Porque essa aliança com a Coreia do Norte e trazendo também o Vietnã não é assim um aliado de primeira hora, né? Não declarou como declarou a Coreia do Norte, que é um tratado de não agressão, né? Se ataca um, ataca os dois. Não é exatamente esse o acordo. Mas isso muda esse tabuleiro da OTAN, porque ao invés de preocupar-se com a China, que já é uma preocupação bastante razoável, tem que se preocupar também com a Coreia do Norte, que estava na dela até então, né? A Coreia do Norte estava ali meio apagada, lançando os mísseis, umas coisas, mas digamos que ela ameaçava a Coreia do Sul, supostamente. Agora, a Coreia do Norte, com a Rússia, se coloca em outro patamar. As coisas saem, né, da pasmaceira que estava ali com relação à Coreia do Norte e muda de patamar. Principalmente porque as sanções impostas contra a Coreia do Norte, no que se refere a principalmente tecnologia, as sanções econômicas, né, a proibição de acesso aos mercados internacionais, com essa aliança com a Rússia, praticamente acaba. Então, o Stoltenberg justamente falou sobre isso, né, que esses países, a Rússia, a China, Irã e a Coreia do Norte, apostam no fim da OTAN. Então, é muito grave essa aliança com a Coreia do Norte na visão dos atlanticistas. Essa galera. Obrigada, Rô. Ana? Essas alianças, elas não são de agora, digamos assim, né? Elas têm um histórico e elas vão sendo forjadas também e aprofundadas pela conjuntura desses últimos 2 anos, desde o início dessa ofensiva ali da Rússia, os russos falam uma contra-ofensiva, né? Na verdade, porque ali já eram, antes de 2022, eram já 8 anos de uma ofensiva no Donbass, sem dizer o golpe que houve na Ucrânia, com participação dos Estados Unidos. Então, esse cenário ele vai forjando o aprofundamento dessas relações. Lembrar que antes da entrada da Rússia na Ucrânia, teve aquele 4 de fevereiro, aquela reunião importante do Xi Jinping, do Putin, que gerou um documento, uma declaração importante, e que nos últimos anos, praticamente, o Putin, por onde ele se deslocou, foi para a China, né, aprofundando essa cooperação de uma forma importante. E agora essa ida para a República Popular Democrática da Coreia e também lá para o Vietnã, que inclusive acabou de mudar de presidente, né, o presidente novo do Vietnã. E me chamou bastante atenção, e eu vou repetir um pouco o que eu já falei na outra resposta, me chamou bastante atenção as declarações que foram dadas por eles lá no Vietnã, focando, eles assinaram 12 acordos de cooperação, e aí citando aqui textualmente o Putin, né, o nosso interesse é desenvolver uma arquitetura de segurança confiável. E aí ele fala assim, em uma região em que não há espaço para blocos político-militares fechados, uma clara alusão, obviamente, à OTAN. Então, é óbvio que a reação do lado dos Estados Unidos, como eles manifestaram hoje publicamente, é uma reação de preocupação, até porque é o esperado deles, né? Se eles não se manifestassem como uma preocupação, algo estaria estranho. E é a profissão do Blinken, é sair por aí também dizendo
que existe um eixo do mal, e isso aí só reforça essa imagem que eles tentam passar de que existe um eixo do mal, e que é o Irã, é a China, é a Coreia Popular, agora aí o Vietnã. Nesse meu último segundo, já acabou, mas eu queria dizer o seguinte, os Estados Unidos, eles têm atuado numa busca de uma parceria com o Vietnã como forma de explorar as contradições entre Vietnã e China e ter ali uma possibilidade de entrada mais no Mar do Sul da China, porque é uma questão tensa ali entre China e Vietnã. Então, essa ida do Putin ao Vietnã, o novo presidente do Vietnã, é algo que incomoda, sim, os Estados Unidos. Obrigada, Ana. Professor Nasser? Bom, interessante que os Estados Unidos se preocupa com tudo que acontece no mundo, né? Porque como eles têm uma pretensão, eu estou usando propositadamente a palavra pretensão, porque ele não consegue, em ter uma hegemonia global. Então, tudo preocupa. Mas tem razão, porque se hoje a gente olhar o quadro internacional, tem 3 eixos de tensões crescentes, né? Algumas já em conflito, que é o caso da Ucrânia, leste europeu, caso de Gaza e o caso que a Ana lembrou muito bem, da região do Mar do Sul da China. Em primeiro lugar, a questão de Taiwan, mas essa semana, não por acaso, também as tensões estão crescendo nas Filipinas, entre Estados Unidos e China. Então, esse deslocamento, né, para a Coreia, para o Vietnã, e também reitero o que a Ana disse, quer dizer, essas relações da Rússia com a Coreia da Coreia do Norte já existem. Quer dizer, a visita, as visitas, na verdade, elas são recados. Elas tentam dar visibilidade para aquilo que está ocorrendo, porque a Coreia do Norte já fornece munição para a Rússia. A Rússia está precisando de muita munição, o uso muito grande disso. Em troca, a Rússia está fornecendo tecnologia para mísseis, a tecnologia nuclear. Aliás, é um tema muito interessante. A Rússia tem desenvolvido já há algum tempo, e intensificou depois da guerra da Ucrânia, que eles estão chamando de diplomacia nuclear. Hoje, a Rússia detém cerca de 50%, vamos chamar de mercado, do mercado internacional nuclear. Que mercado que é esse? Que é a implantação de usinas nucleares. Eu havia citado Bangladesh, eles têm no Azerbaijão, Turquia. Então, a Rússia aumentou consideravelmente essa tática, que, além de recursos para a Rússia, ele implica em relações políticas próximas, porque são projetos também de médio e longo prazo. Então, a Rússia está, sim, se movimentando, como eu disse anteriormente, globalmente, que não era até a crise da Ucrânia. Ela começa a fazer isso a partir de 2014. É muito interessante. A Rússia, se olhar até 2012, 2013, a Rússia estava ali na Europa querendo se inserir. O que ela está fazendo é reagindo a essa atitude que a Ana também colocou apropriadamente da OTAN. Né? Vamos dar um nome, é a OTAN. Então, a partir daí, a Rússia mudou a estratégia. Tem entrado no Oriente Médio, 2014, na Síria, se aproximou da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Né? Então, é uma situação realmente vamos dizer, de poder global. Então, não é uma questão circunstancial, não é apenas um acordo ali com a Coreia. É um outro eixo que se desloca. Europa, no caso da Ucrânia, Oriente Médio em torno de Gaza e o Mar do Sul da China, ali no Sudeste Asiático. Obrigada, professor Nasser. Ainda pegando, então, um gancho que a Ana e o professor colocaram em relação ao Mar do Sul da China, eu queria também que você colocasse como vocês analisam a postura da China em relação a essa aliança aí, Rússia e Coreia do Norte. Algumas análises apontam que Pequim evitou parecer que essas visitas e esses acordos sejam trilaterais, né, que envolvessem a China, ou também que até reprova essa aproximação para não aí, seria meio que não colocar em xeque alguma relação com os Estados Unidos, enfim.
Essa aproximação entre Rússia e Coreia do Norte pode afetar alguma relação com a China, ou também como a China se porta diante disso, ou irá se portar diante disso na avaliação de vocês? Ana, eu volto com você nessa rodada. Eu quero aproveitar até para dizer, teve uma pergunta aqui no chat sobre do que a gente estava falando quando a gente fala de uma tensão Vietnã e China, no Mar do Sul da China. São disputas territoriais, né? São algumas ilhas, principalmente, que tem ali e que o Vietnã reivindica, né, como deles, e a China trata como é dela, do nosso território. Então, ali tem uma disputa territorial importante, não, mas, principalmente com o Vietnã, mas tem outros ali também, acho que a própria Filipinas também, tem outros ali, são 9 países que estão ali circundando, né, o Mar do Sul da China, e os Estados Unidos exploram essas áreas de possíveis contradições, sei lá, Xinjiang, é Taiwan, é Hong Kong, é o Mar do Sul da China. Eles ficam tentando explorar essas possíveis frentes aí de ataque à China. Eu não vejo, Fernanda, eu acho a China muito sofisticada nas suas relações internacionais, assim, né? Eles fazem as coisas assim com muita elegância, até poderia se dizer. Eu não vejo eu não faço essa leitura de que incomode a China de alguma forma, uma aproximação do Putin com a Coreia Popular, lá com Kim Jong-un, porque, pelo que eu entendi da sua pergunta, alguns poderiam dizer que isso traria mais um ponto de tensão da China com os Estados Unidos, em um momento em que eles tentam distensionar, né? Apesar de que a última ida do Blinken lá na China foi uma coisa um pouco teatral, assim, não parecia que realmente estava sendo distensionada a relação. Eu vejo que a China ela tem muito interesse em alguns aspectos dessas relações. E um deles apareceu muito com relação agora à saída do Putin ao Vietnã, em que ele reforçou comércio em moedas, né? Ele falou assim, comércio está sendo feito aqui com rublos e dong, acho que é dong, a moeda vietnamita. Para a China, interessa muito isso, porque isso é um fortalecimento do BRICS, isso é um fortalecimento da desdolarização. Agora, eles não fazem isso explicitamente. É isso que eu quero dizer. Eles fazem isso de uma forma bastante sofisticada, mas certamente os chineses estão participando dessas tratativas de encontros que concordo muito com o professor Reginaldo. Eles só são a visibilidade daquilo que já está acontecendo nos bastidores das relações internacionais. E visibilidade para aquilo que eles querem dar visibilidade, e do jeito que eles querem dar visibilidade. Então, o Putin acabou de sair da China, vai na Coreia Popular, vai no Vietnã, de forma alguma está desconectado de propósitos e projetos muito bem encadeados. Obrigada, Ana. Professor Reginaldo, te passo a palavra. A Ana falou, eu vou aproveitar e emendar aqui, né? Volta e meia eu uso também essa metáfora que um sociólogo americano marxista usava para análise na política, principalmente na política internacional, que é do front stage, que é o palco, e o backstage, que são os bastidores. Então, quando a Fernanda fez a pergunta, eu li, Fernanda, é isso mesmo. De uma forma geral, na imprensa ocidental, eu não vi outra, dizendo que essa questão da Rússia poderia trazer problemas com a China, porque a China tem uma relação muito próxima, econômica, de segurança com a Coreia. Mas eu vou especular, porque a gente tem que, né, pelo menos um pressuposto que o Putin não é um amador, né? Fazendo um parênteses aqui, que é o que muitos analistas acham que o Lula é, né? É uma arrogância, uma prepotência que chega a ser burra, porque às vezes tem arrogância e prepotência inteligente, né? Mas voltando aí, é que eu fico...
Quer dizer, a China hoje é, obviamente, a liderança anti-americana, está muito à frente da Rússia, né? Principalmente na área econômica, tecnológica, e o Putin sabe disso. Quer dizer, com a guerra da Ucrânia, a Rússia se tornou mais dependente ainda da China. Então, acredito que uma aproximação que o Putin está intensificando essa aproximação com a Coreia não é sem estar avisando a China, em conversa com a China, obviamente, né? Mas é interessante isso que você falou, porque eu acho que é a vontade ou desespero dessas análises querendo ver problemas, né? Porque tem a Rússia e a China. A Rússia voltando, porque assim, sempre a época da União Soviética, ali no Sudeste Asiático, o Vietnã. Então, voltar ali para aquele Sudeste, juntar forças com a China, a coisa fica realmente complicada, que era uma área que a Rússia já tinha praticamente desistido, né? Então, eu acredito mais nisso, quer dizer, que há uma questão, às vezes, concertada entre Rússia e China. Eu não teria problema em relação a isso. Como essa questão de, vamos dizer assim, desse sul global, está passando já, eu acho, de uma fase apenas reativa. Né? Até um tempo atrás era mais reativo, né? O que os Estados Unidos faz, o que a OTAN faz, os países e tal. Agora é uma fase propositiva. E é isso que eu acho que é um maior incômodo, porque ele está trazendo país, ele está fazendo aliança, está estabelecendo relações comerciais de médio e longo prazo, não é uma coisa pontual. Né? Então, eu acredito que não. Eu acredito que o Putin não faria algo impensado em relação a isso. Obrigada, professor Nasser. Van, a gente fecha essa rodada com você. Pior de ficar por último aqui com esse grupo é que fica pouca coisa para a gente falar. Mas eu concordo totalmente com o que foi dito anteriormente. Chega a ser risível, né? Que a gente achar que um cara que está no poder há mais de 20 anos, sei lá, ele é um novato, que a gente aqui, comentarista, sabe mais que ele, pode dizer que ele errou porque ele foi lá e deu um golpe na China. Pô. Qual é, me parece aí, a linha, né? Rússia e China tem uma coisa que é uma parceria estratégica. Essa parceria estratégica está acima de qualquer outra parceria, Rússia com Vietnã, Rússia com Coreia do Norte, Rússia com qualquer outro. E é fundamental essa aliança que eles criaram. Agora, a China tem seus próprios problemas e não fica aí nessa política, entendeu? A Rússia fez uma aliança, vou lá criticar, vou lá me meter. Não, a Rússia tem um problema em Taiwan, tem outra sorte de problema, tem todo um país imenso para cuidar. Então, também não entendo que essa ação do Putin, de qualquer forma, estaria sendo construída à revelia do que gostaria que fosse feito Pequim. E mais, o Putin tomou uma série de cuidados, uma série de protocolos ali que ele cuidou, né? Então, eu li alguma coisa a respeito, assim, eu não li uma análise específica sobre a questão da China, mas tinha, em algum momento ali, apareceu essa questão de que ele fez vários, ele se movimentou de forma bastante comedida para, principalmente na visita ao Vietnã, não chocar, não constranger, não, né, sei lá, prejudicar qualquer coisa da sua relação com a China. Então, todo esse cuidado que o Putin está fazendo, na verdade, cuidando dos assuntos internos dele também. Então, é isso que eu falei, acho que na primeira questão. Tem o tema BRICS, político e etc., mas, além dessas questões, existe, principalmente na visita à Coreia do Norte, uma questão da sobrevivência da própria Rússia. Então, se o Putin está sancionado pelas potências ocidentais, se a OTAN está enviando armamento a todo minuto para a Ucrânia, dinheiro, armamento, se o Macron fica fazendo suas macronices e aí ameaçando o envio de soldados, ameaçando uma intervenção europeia diretamente
no conflito, o Putin, por sua vez, vai lá e manda um recado, fala aqui, OTAN, estou com a Coreia do Norte, meu grande amigo Kim Jong-un, que, ao contrário do que o Ocidente inteiro pensa, o que é um absurdo, não é um idiota, não é burro, não é louco, não é imbecil, sei lá, que toda sorte, né? Porque sempre que vão falar do Kim Jong-un, colocam um termo pejorativo, depreciativo junto, como se ele fosse um louco. Ele não é louco. Ele tem armas nucleares porque ele precisa para o país dele sobreviver. Então, ele não tem nada de louco, nada. Se ele fosse louco, ele não estaria lá fazendo o que está fazendo até agora, sobrevivendo a tudo que tem sobrevivido. Obrigada, Ivan. Antes da gente dar continuidade com outubro dessa quinta-feira, eu vou fazer nosso breve comercial financeiro. Vocês sabem que há 6 formas distintas de estar apoiando a Operamundi. A primeira aí é fazer uma assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia@operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E vocês também já estão sabendo que as inscrições para a terceira edição do Café com História, que é o programa presencial de Operamundi, apresentado por Breno Altman, já estão abertas. A terceira edição será no dia 20 de julho, na Livraria Tapera Taperá, no centro de São Paulo, e, a pedido de nossos apoiadores, será debatido a Revolução Bolivariana. Para se inscrever, você precisa acessar o formulário que tem no site do Operamundi e também na descrição desse vídeo, se inscrever e aí ter garantida a sua vaga. Lembrando, se você não é apoiador de Operamundi e também quer participar do Café com História, não perca a oportunidade, seja um apoiador e confira aí no dia 20 de julho sobre a Revolução Bolivariana com a presença do jornalista e fundador de Operamundi, Breno Altman. A gente volta a falar no outubro, converso hoje com o professor Reginaldo Nasser, Ana Prestes e Vanessa Martina. E queria perguntar para vocês, recentemente, o Putin ele apresentou um plano russo para colocar fim à guerra com a Ucrânia, afirmando que a Rússia está preparada para sentar à mesa. Na opinião de vocês, como compreender essa movimentação? Moscou tem noção do desgaste da Ucrânia ou pode haver também um desgaste do governo Putin em relação à operação? Aqui eu volto com você, professor Nasser. De forma alguma. O Putin está hoje, a situação hoje é muito mais favorável militarmente e politicamente à Rússia, né? A Rússia hoje já ocupa um território ali da Ucrânia muito maior, quer dizer, do que o ano passado. Então, houve uma expansão na ocupação territorial em toda a região, principalmente de Donbass. Os relatos, inclusive mesmo relatos do Ocidente para a Ucrânia, é que a Rússia está tendo o domínio da situação, tanto é que a OTAN e os países que acompanham a OTAN estão passando dos próprios limites que eles colocaram. O caso dos Estados Unidos, que está dizendo que autorizando o uso de armas norte-americanas, e outros países têm feito o mesmo. Só estão fazendo isso porque estão em desvantagem militar. Quer dizer, esperava-se desestruturar a Rússia com as sanções econômicas e o tiro saiu pela culatra, né? O apoio que a Rússia tem no mundo, não a Rússia, quer dizer, aquela posição que o Brasil adotou, que é contra a invasão da Ucrânia, mas não apoia a forma pela qual a OTAN e os Estados Unidos estão conduzindo. Isso é majoritário no mundo. E agora tem uma variável importante, né, que pode ser nessas eleições europeias, né, com esse avanço da extrema-direita, e aqui estão os paradoxos da política, ou melhor, que às vezes, ou quase sempre, as questões de política interna não se articulam, não se traduzem naquilo que a gente espera da política externa. O que eu estou querendo dizer com isso? O avanço da extrema-direita, como se sabe, em geral, a extrema-direita é contra a guerra na Ucrânia, exceção da Meloni na Itália, que apoia, pelo menos apoia até o momento.
Não é o caso da França, não é o caso em vários países, e não é o caso da maioria desses que foram eleitos no Parlamento Europeu. Então, haverá problemas também para a Ucrânia a partir dos países europeus. Essa semana já circulou também quem será o substituto do Zelensky, o grande líder da democracia no Ocidente, aparecendo em todas as capas de revista, inclusive a mulher dele em revista de moda e tal, já está saindo fora. Já estão colocando o Zelensky fora. Então, eu entendo, claro, que o Putin quer terminar essa guerra, não tenho dúvida nenhuma, quer que isso se encerre, mas mantendo o status quo da Rússia. E essa tentativa, entre aspas, de fazer um acordo, né, que é bizarro, fazer um acordo sem a presença da Rússia, que recentemente aconteceu, foi um fracasso. Né? Então, eu acredito que o Putin, a Rússia, no certo sentido, está numa posição, hoje, muito mais favorável do que há um tempo atrás. Obrigada, professor. Vanessa? Tá, estava relendo a pergunta aqui. Eu acho que a questão aí da Rússia e vou concordar novamente bastante com a visão do professor. Que eu estou um pouco incomodada aqui com o chat falando que a gente não pode falar de guerra, que a gente só pode, tipo, falar, sei lá, de questões domésticas. De repente, a gente poderia trocar o tema aqui da conversa e falar sobre, não sei, preparos rápidos para o jantar. Talvez o Luciano fique mais, né, feliz com isso. E nem de futebol também. A gente não pode assistir nem Copa América. A gente não vai poder comentar. Então, desculpa, me perdi um pouco do raciocínio. Mas, enfim, como o professor bem colocou, a demora em encerrar essa guerra vai fazer o quê? A Ucrânia desaparecer. Cada vez mais a Rússia vai expandindo para leste as suas ações. Esses dias, a Ucrânia ficou com 60% da sua capacidade energética off, derrubada. A Rússia derrubou 60% de toda a capacidade energética da Ucrânia. Está óbvio, para quem acompanha esse tema, que a Rússia liga e desliga a energia ucraniana quando ela quer, quando ela bem entende, que é muito comum esses apagões. A Ucrânia já não produz nada, a Ucrânia tem uma dívida que eu não sei como é que ela vai pagar, eu gostaria que alguém pudesse me responder isso. A Ucrânia tem uma dívida, porque é só jogado dinheiro lá, jogado dinheiro. O novo empréstimo para a Ucrânia. Ótimo, eles vão pagar como? Com o quê? E o encerramento, né, desse conflito, ele parecia estar muito próximo, mas a OTAN quis dar um cheque, né, quis dar ali um truco, quis trucar a Rússia e quis prorrogar ainda mais. Talvez para tirar o foco da questão palestina, o foco da questão de Israel, e aí a gente tem essas fanfarronices do Macron, a gente tem essas declarações também do Stoltenberg, e fica nesse lenga-lenga. Mas os objetivos da Rússia não foram totalmente alcançados, mas estão próximos de serem alcançados, né? Agora, o que o Ocidente tem feito ali é bastante surreal. Então, recentemente também, acho que, se não me engano, não sei se foi a OTAN, se foram os Estados Unidos, reconheceram o batalhão Azov como parte do exército ucraniano. Ou seja, reconheceram o batalhão abertamente nazista como parte, tranquilamente, do exército ucraniano. Essas ações que estão sendo desenroladas no entorno da guerra têm prejudicado quem? Não é o Zelensky, que sai para a história como um palhaço, né? Um grande... enfim, uma caricatura. Não é ele que sai prejudicado. É o povo ucraniano, efetivamente. A Ucrânia está destruída e a ponto de não ser... Enfim, a ponto de ser varrida do mapa, porque como é que esse país vai se sustentar no pós-guerra? É uma questão que ninguém discute. Ninguém está discutindo isso. O pós-guerra na Ucrânia para a Ucrânia.
O leste ucraniano se resolveu muito bem, porque, ao ser parte da Rússia, garantiram educação, saúde, previdência, emprego, garantiu a parte deles. Agora, o que acontecerá com os ucranianos da parte, né, aí para o oeste? Esse é o tema que ninguém está discutindo. Câmbio. Obrigada, Van. Ana? Só dizer aqui que eu também fiquei indignada. Eu sabia que a Vanessa ia responder. Eu já tinha até selecionado aqui no chat o absurdo da misoginia, e a pessoa continua, mas é só reparar na conversa delas, não está no cotidiano delas, elas não podem falar de guerra. Tudo bem, a gente não pode falar de relações internacionais nenhuma, né? Porque as relações internacionais estão permeadas Nem pelos se formar conflitos. nessa área. Nem se formar nessa área. A gente devia ser chefe de cozinha. Não, chefe também não, a gente devia ser cozinheira. Chefe é coisa de homem. É. Chefe tem que ser homem. Bom, gente, mas vamos lá. Eu acho, Fernanda, considero aí que dentro dessa sua pergunta tem um pouco de cada coisa, não é só uma questão. Por mais que o Putin tenha apoio internamente, alguém aqui no chat colocou até porcentagem do apoio, é um desgaste interno. A gente tem relatos, né? Tem relatos de familiares, do pessoal que está no front, é sempre um desgaste interno imenso. Você está em uma situação de guerra por tantos meses, né? Mais de 24 meses, caminhando aí para 30 meses desse conflito. Depois, queria recuperar aqui que a Rússia ela fez também uma série de esforços anteriores para que não houvesse essa entrada no território ucraniano, aquela cartinha do Lavrov para o Blinken, lá em novembro de 2021, que nunca foi respondida, aquela pressão dos Estados Unidos com relação... desculpa, a Mel está latindo aqui. Com relação ao Nord Stream 2, que também detonou essa escalada, as tentativas depois, vocês lembram? As tentativas de negociação na Turquia, ainda em abril, maio de 2022, em que a gente também tinha uma esperança, uma expectativa de que fosse negociado um fim para aquele conflito que ali, a entrada da Rússia, que eles chamavam de operação especial, que recém iniciava. Então, é óbvio que a Rússia está buscando formas de sair dessa situação. Inclusive, aquela reunião do Celso Amorim lá na China, reunião recente que a gente comentou sobre ela, e que teve um projeto, as tentativas da China, aqueles 10 pontos lá atrás da China, são todas tentativas, sim, de saída, de buscar uma saída. Eu não vou esquecer jamais a fala do Lavrov aqui no Brasil, primeira reunião do G20 no Brasil, reunião dos chanceleres do G20, que o Lavrov falou assim, tá aí o Blinken, o Lula, se os Estados Unidos realmente tivessem alguma preocupação com a paz mundial, com algo que eles falam tanto que tem preocupação até com os direitos humanos, por que não se busca uma saída negociada? Então, são vários os sinais da Rússia no sentido de buscar uma saída para essa guerra. Obrigada, Ana. A gente brinca que a Mel é a nossa quinta rodamundista, 100% anti-imperialista, não gosta de imperialismo e sempre late nesses momentos, nossa companheira. Para fechar o outubro dessa quinta-feira, eu separei uma pergunta aqui também, queria saber a avaliação de vocês. Os países socialistas parecem ser hoje esses principais aliados de Putin. A Rússia está com saudade da era soviética? Essas alianças podem levar Putin a posições mais próximas do socialismo realmente existente de hoje? E para começar essa rodada, chamo você, Vanessa. Já caí aqui no... difícil. Bem difícil, vai. Saudade da era soviética? Eu vou dizer que não, porque o socialismo soviético ele tinha as suas particularidades, muitas especificidades, tinha a ideia de mundialização da revolução, vinha de um processo revolucionário. Então, assim,
bem complicado, né, fazer essa comparação. Então, eu não colocaria que está... Cara, é muito difícil, porque se os russos têm saudade da era soviética, é bem provável. Agora, dizer que o Putin tem saudade dessa era e também querendo recuperar, né, a era de ouro da União Soviética, eu também acho que não. Mas é bem interessante olhar aqui, né, que os 5 países socialistas são China, Vietnã, Coreia do Norte, Laos e Cuba. Esses 5 países. E aí a Rússia está muito amiguinha de China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, fazendo ensaios militares aqui recentemente. Os Estados Unidos já ficaram, ai meu Deus. O que acontece? Né? Eu acho que há uma evolução. Bom, é um novo programa e eu acho que, assim, precisaríamos até trazer um especialista que tem a pauta para o Roda Mundo, entendendo a cabeça de Putin. Porque o Putin, ele vem de uma lógica, né? Ele sai de uma lógica neoliberal e aí no governo ele vai se readequando, e hoje tinha um comentário aqui no chat interessante que falava da questão de um Putin ser visto pela extrema-direita como nacionalista, algo assim passou aí pelo chat. De fato, porque ele é um nacionalista. No fundo, o que ele está fazendo é defendendo a Rússia. Só que aí ele tem a visão de que para defender a Rússia, para defender a soberania da Rússia, ele precisa se articular com outros países para lutar por uma nova ordem. É um tipo de raciocínio tão complexo, tão denso, tão muito, assim, de muita elaboração, que o brasileiro não tem esse tipo de elaboração, né? A elite brasileira não consegue pensar nesses termos. Nós precisamos desenvolver o Brasil, precisamos criar uma política nacional de desenvolvimento, precisamos industrializar, ter tecnologia, sei lá, ter uma indústria avançada de defesa, qualquer coisa que seja para desenvolver o Brasil, alianças estratégicas do Brasil. Então, o que a gente vai se aliar? Com os Estados Unidos? Poderia ser, mas qual a lógica? Por que a gente está se aliando aos Estados Unidos? A gente está ganhando o que em troca? Atualmente, a gente não ganha nada em troca, a gente só tem tomado, né, bomba nessa aliança natural com os Estados Unidos e não tem a lógica de se pensar a construção e consolidação de uma nação, o Brasil como uma nação. Tudo ao contrário é o que o Putin faz. Então, esse alinhamento, essa aproximação com esses países que eu citei, na verdade, nada mais é de que uma conformação, né, de países soberanos. Rússia, China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, e eu não sei muito sobre o Laos, então prefiro não comentar. São países que resgatam que defendem, acima de tudo, sua soberania, que defendem o seu processo, porque a autodeterminação dos povos é um direito da Carta da ONU, e eles estão ali lutando e defendendo o melhor regime, a melhor maneira de desenvolver os seus países. É isso. E o Putin totalmente de acordo, totalmente nesse sentido. Não sei se eu respondi, mas é tipo isso. Obrigada, Van. Ana? Desculpa pela Mel aí, gente. Nossa comunista. Agora ela acalmou. Bom, de forma alguma, a aproximação da Rússia com países de orientação socialista aproxima o Putin de uma possibilidade de trazer essa perspectiva para a Rússia. A Rússia é um país capitalista, o Partido Comunista, inclusive, é um partido de oposição, embora tenha apoiado tanto a questão da independência ali do Lugansk, Donetsk, e o reconhecimento dessa independência lá na Duma russa, e depois aprovou também, apoiou a chamada Operação Militar Z, mas que, na verdade, é uma entrada, né, das Forças Armadas russas dentro do território ucraniano. Mas não há dúvidas de que se o Putin flerta com alguma coisa da União Soviética, são com alguns símbolos, como a parada do 9 de maio, ele adora a parada do 9 de maio, né? Porque isso tem um sentimento também de nacionalidade russa muito forte em torno do 9 de maio, da vitória sobre o nazismo. Ele faz essa disputa com as lideranças europeias, né, de reivindicar o Exército Vermelho soviético como aquele que realmente derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial, mas
E, embora alguns setores estratégicos da economia russa, como gás, petróleo, mesmo algumas partes do setor agrícola, tenham uma presença mais forte do Estado, a grande maioria, né, todo o restante aí de setores econômicos são de entes privados, e não vejo menor possibilidade de que ele faça uma movida ou uma revolução no sentido de socializar os meios de produção. E mesmo se a gente for falar em termos de não estritamente econômicos, mas termos, vamos aí pegar um pouco esses aspectos culturais que também são importantes, da disputa, das batalhas de ideias, que o Gramsci traz bastante essa perspectiva dentro do marxismo, você vai ver que é um governo repressor de uma série de manifestações de interesses de grupos sociais, e quando necessário também de trabalhadores, ou seja, está muito longe de ter alguma perspectiva de se aproximar do socialismo, de alguma ideia do socialismo. Obrigada, Ana. Professor Narciso, a gente fecha hoje com você o outubro. Acompanho as duas relatoras aí. Mas diria o seguinte, elas têm razão. Então, não vou entrar mais nessa questão aí especificamente. O Putin já não só disse e reiterou várias vezes a posição dele crítica ao socialismo, até por ocasião da guerra da Ucrânia, ele foi relembrar o Lenin, culpando o Lenin pela situação da criação do Estado ucraniano. Ele falou isso explicitamente. E todas as ações dele dizem isso. Então, acho que isso daí não tem. Mas qual é a questão? Eu acho que tem volta e meia aí, tanto por interesses diferentes, na mídia em geral e cultura também na percepção das pessoas, eu toquei um pouco desse ponto, em ver uma relação direta entre questões como socialismo, capitalismo, democracia, ditadura, e levar isso para o plano da ação internacional. Essas questões, na grande maioria das vezes, não se conectam. Né? Veja só, o Scholz e a Merkel. Né? Merkel é considerada conservadora, à direita do Scholz. Merkel tinha outro tipo de relacionamento com a Rússia, não era belicista. Merkel teve uma política de recepção de refugiado e imigrante muito mais progressista que a do Scholz. Né? Então, isso não dá para fazer. Quando iniciou a guerra da Ucrânia, eu lembro, aqui no Brasil foi uma avalanche de discussão, eu dizia, não é nisso. Se apoiar a Rússia e a Ucrânia era variável democracia e ditadura. Não tem nada a ver com isso, absolutamente nada, na guerra da Ucrânia. Tem a ver com questão de interesse estratégico, tem a ver com questão, portanto, a Vanessa falou aqui, de nacionalismo, de anti-imperialismo, tem a ver com isso. E aí os regimes internos têm as suas especificidades que não se... Porque, por exemplo, eu poderia colocar aqui na lista Irã. Não tem nada a ver com socialismo, mas está na lista aí também, do país mais... sofreu mais sanções ao lado de Cuba. São os dois que mais duram, né? Tanto em durabilidade como em intensidade das sanções. Então, a questão não passa por aí. E, como eu disse, o Putin tomou uma posição a partir de um certo momento histórico, quando ele viu que ele não tinha mais saída de algum tipo de aceitação na comunidade europeia, e ele buscou estrategicamente construir esse outro lado, vamos dizer assim, que nós estamos abordando. Portanto, não tem nada a ver com socialismo, tem a ver com postura nacionalista, tem a ver com anti-imperialismo, tem a ver com países que têm algo em comum. São vítimas, são coagidos, são ameaçados constantemente pelos Estados Unidos e os aliados europeus. Essa é a semelhança entre eles. Perfeito, professor Reginaldo.
A gente já vai, antes de fechar, só a Van quer dar um pitaco final em relação até uma pergunta que mandaram via Superchat para a Vanessa, perguntando se é verdade que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, se converteu ao Universal, Vanessa. Eu amo o chat, porque assim, quando eu não me meto em enrascada com os debatedores do Outubro, aí eles me jogam uma pergunta assim, agora te encurralei, você vai ter. Mas vamos lá, rapidamente. Muito rapidamente. Olha, não, Maduro não se converteu ao Universal. O Maduro é católico, a Cília Flores, esposa dele, também é católica. E ainda com Chávez, na questão da Revolução Bolivariana, o próprio Chávez dizia que a Revolução, né, é uma revolução cristã. Então, a Venezuela, ao contrário de Cuba, em outro momento, nunca negou a religião, sempre trouxe a religião para dentro do processo. O que acontece com as igrejas, eu não vou entrar no mérito da Universal, mas o que acontece com as igrejas protestantes na Venezuela é que o Maduro, ao invés de rejeitar, né, assim, digamos que afastá-las por conta do que acontece no Brasil, ele resolveu trazê-las. Então, ele realmente tem um processo de aproximação com essas igrejas, de muito contato, de muita conversa nessas igrejas, mas nesse esforço de fazer diferente do que foi feito no Brasil. Mas, assim, é um tema super complexo, com muitas nuances, muitos dramas, que não dá aqui no momento. Mas, assim, só para responder a pergunta Maduro se converteu? Não. Perfeito, Vanessa, muito obrigada. Fechamos o outubro dessa quinta-feira. Conversei hoje com o professor Reginaldo Nasser, Ana Prestes e Vanessa Martina. Agradeço a todo mundo que está acompanhando aqui o chat, assistindo a gente. Muito obrigada pela sua audiência. O outubro volta nessa sexta, às 19 horas, no canal de Opera Mundi. E às 11 da manhã, tenho 20 minutos, que vou estar eu apresentando. Então, por favor, assistem lá com o Fábio Cabral. Muito obrigada a todos. Obrigada, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau.